Olá, meus queridos, tudo bem? Acho que a última ou a mais pedida pergunta já há bastante tempo é se eu não iria falar sobre a homossexualidade e a Bíblia. Na realidade, durante algum tempo eu até protelei porque isso sempre foi muito tranquilo na minha mente, no meu coração, mas eu vejo que é a dúvida de muita gente. Então esse texto não é para combater pessoas que já têm a sua opinião formada. É para esclarecer aqueles que têm dúvidas. E os textos que geralmente as pessoas citam para combater a homossexualidade é o texto de Levíticos, o texto de Romanos e o texto de Coríntios. E no final desse vídeo também eu quero fazer um plus e acrescentar mais algumas palavras. Mas a primeira coisa lá, o texto que as pessoas citam muito com o homem você não deve se deitar como se fosse mulher. Isso é abominação. Isso é Levítico 18, 22. Eu acho que para você citar Levítico, que é um livro de leis mosaicas, veterotestamentária, de 5.000 anos, nos dias de hoje, já é muito complicado. Mas se você quer citar, se você quer fazer uso deste mandamento, então você precisa fazer uso de todos os mandamentos. Porque não apenas você deve ou deveria pegar um texto e dizer, isso vale, e o resto todo eu jogo fora que não vale mais. Não, aí você está contradizendo a própria Bíblia. Se você diz que a Bíblia é inerrante, que ela é imutável, então aquelas leis elas precisam ser seguidas todas à risca. Ah, mas Jesus veio e mudou. Então, mas você quer usar Levítico. Esse mesmo texto, no versículo 19, ele diz que um homem não pode dormir com uma mulher se ela estiver menstruada. 19:19 de Levítico diz que anões, aleijados, cegos ou pessoas com catarata, por exemplo, jamais poderiam se aproximar da presença de Deus. O texto de Levítico 15:19 também fala sobre mulheres que estão menstruadas. Elas não podem tocar em nada, elas não podem fazer nada, elas não podem sair de casa, elas não podem ir à igreja. Levítico 19:19 fala sobre as roupas, ou seja, misturar tecidos. Eu já estarei condenado ao inferno por usar essa roupa. Ou plantar duas sementes no mesmo terreno. Se você tem uma horta, então você também já estaria ferindo esse princípio. Camarão. Opa, Levítico 11:10. Então assim, se você vai usar um texto, seja coerente e use todos. Mas as pessoas não usam apenas esse texto. Vamos ver o que os outros falam sobre isso. O próximo texto então seria Romanos, né? Esse texto é muito usado. Romanos 1, a partir do 23 ali, onde Paulo vai falar sobre a idolatria e por fim ele diz que as pessoas foram entregues às suas paixões, cometendo torpeza, homens com homens e mulheres que mudaram seu instinto natural. Primeiro, vamos entender, Paulo está escrevendo para os romanos. Quem eram os romanos? Eles eram os donos do mundo na época, né? Quem dominava era o Império Romano. O Império Romano ele não tinha uma cultura forte, mas ele adquiriu a cultura dos gregos, que é o império que dominou antes, né? O Império de Alexandre o Grande. Então o que os romanos fizeram? Eles pegaram os deuses gregos e trocaram os nomes e começaram a servir como deuses romanos, né? Você tem aí Artemis, que se transformou na Diana dos Efésios, Baco, que se transformou em Dionísio, que era o deus das orgias, dos bacanais, né? Bacana. Então, assim, Paulo ele está dizendo para aquela comunidade que sempre usava o álcool e o sexo como forma de adoração. Ele está falando isso para aquele povo. E a Bíblia fala sobre isso muitas vezes, quando ela chama uma classe de pessoas de prostitutos cultuais. Você já deve ter ouvido sobre isso ou lido sobre isso. Tem em Reis, tem em Crônicas, tem em Samuel, tem em Jó. Quem são os prostitutos cultuais? São os prostitutos para o culto. Eram pessoas que eram adoradores daqueles deuses, que iam para o altar daquelas igrejas, daqueles templos, e ali elas transavam, elas faziam orgias ou bacanais em homenagem, em adoração aos seus deuses. Paulo está dizendo, e ele começa dizendo no versículo 23,
Idolatria. Por causa da idolatria, de terem abandonado o seu Deus, então elas fazem essas coisas. Texto sem contexto é pretexto, então é importante você ler todo um conjunto. Paulo está falando para os romanos, que tem a cultura grega, e ele está dizendo, olha só, a prostituição em forma de adoração é altamente condenável. É isso que o texto está dizendo. Mas não para por aí. Temos mais um texto na Bíblia que fala sobre, a princípio, a homossexualidade. Vamos então ao famoso texto de Coríntios, 1 Coríntios 6, 9 e 10, onde o apóstolo Paulo lista uma série de deformidades no caráter ou de pecados que impediriam as pessoas de entrarem no reino dos céus. Eu vou ler o texto em duas versões, na versão mais tradicional, que é a Revista e Corrigida ou Revista e Atualizada, e depois numa versão mais recente. Diz assim, a primeira: não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não erreis nem os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, nem ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Vou ler agora numa versão mais atualizada. Vocês não sabem que os que fazem tais coisas não têm parte no reino de Deus? Não se enganem a si próprios. Os imorais, adoradores de ídolos, adultos, aquele insere homossexuais ou efeminados, ladrões, gananciosos, bêbados, caluniadores, salteadores não terão parte no reino de Deus. Primeiro que assim, eu não vou nem falar sobre a contemporaneidade das palavras, porque a palavra homossexualidade ela tem menos de 200 anos. Então é óbvio que ela não estava na Bíblia. Segundo, vamos pegar essa palavra aí, sodomita. Essa palavra que está na Bíblia, sodomita, ela não está no original. Nem sequer no original fala sobre os moradores de Sodoma ou de Gomorra, né? Porque não tem gorromitas, né? Quem colocou essa palavra foi São Tomás de Aquino, no século XIII. Ele pegou esse texto e, neste livro aqui, Súmula aos Gentios, ou Suma contra os Gentios, que é um catecismo do que deve e que se não deve fazer, ele diz que existe uma classe de pessoas que são homossexuais. Só que naquela época ele inventa esse texto, na realidade ele pega o vernáculo dos moradores de Sodoma e ele diz, essas pessoas são sodomitas. É a primeira vez que essa palavra é inserida no Novo Testamento. Então assim, não tinha nada a ver com homossexualidade ou com pessoas do mesmo sexo se relacionando. Quem faz isso? É São Tomás de Aquino no século XIII, ou seja, 1200 e alguma coisa anos depois que a Bíblia foi escrita. Mas vamos lá. Quais são as palavras então, já que tem efeminados também? As duas palavras aí são aquelas palavras famosinhas da internet, né? Malakoi e arsenokoides. Malakoi, que seriam os efeminados, não é uma palavra única desse texto. Ela é citada várias vezes na Bíblia. E em nenhuma dessas vezes se refere a homossexuais ou efeminados, tá? Malakoi quer dizer macio. E aí, nesse caso, esse texto ele é usado para quê? Pensa que naquela época as roupas eram todas muito duras, né? O linho, ele era tudo muito pesado. Então as pessoas, os nobres, gastavam fortunas para ter as roupas macias, mais delicadas. O texto está falando sobre avareza, sobre não ajudar os outros. E a outra palavra, essa sim, só tem aqui nesse texto, não tem outra parte nenhuma da Bíblia, que é arsenokoides. Então já não dá para a gente comparar. E é uma palavra que não é usada no vocabulário, no vernáculo grego. Então eu não posso dizer que é homossexual simplesmente porque eu quero, tá? Mas podemos dividir a palavra. Arsen é macho, né? É homem macho no sentido viril, e coite é de coito, né? De sexo. Ou seria, como está no plural, deveria ser homem que faz muito sexo, ou homem que se deita em muitas camas. A tradução literal seria prostituto ou promiscuidade. Vamos ver se faz sentido. Se eu troco agora a palavra por avareza e por promiscuidade, vamos ver se Deus condena a avareza na Bíblia inteira? Deus condena a promiscuidade na Bíblia inteira? Vamos reler o texto para ver? Olha, não fazem tais coisas, não herdam o reino dos céus. Não se enganem. Imorais, adoradores de ídolos,
adúlteros, promíscuos, avarentos, ladrões, gananciosos, aquele que fala mal do outro. Não faz todo sentido? Então, esse texto está sobre isso. É importante lembrar, a palavra homossexualidade não existe no texto original. Ela tem menos de 200 anos. E sodomita também não. Então qual era o pecado de Sodoma? Bom, seja qual for o pecado de Sodoma, não tem nada a ver com a sexualidade do povo, tá? Porque senão por que Gomorra foi destruída? Por que todas as cidades circunvizinhas foram destruídas também? E por que em nenhum momento, em nenhuma outra terra, em nenhum outro momento da história, nenhum povo sofreu castigo se o pecado fosse a sexualidade ou a homossexualidade? Sobre o texto de Sodoma e Gomorra, ano que vem, se Deus quiser, eu vou lançar um livro sobre isso e vai ficar mais claro. Mas ainda falta o nosso plus do vídeo de hoje. Deus fez Adão e Eva, e não Adão e Ivo. E o que Jesus falou sobre isso? Então vamos lá. Deus fez Adão e Eva. Óbvio. Ele não fez Adão e Ivo. Até porque o objetivo da humanidade era se reproduzir. Até porque, até Moisés tirar o povo do Egito, milhares de anos depois, o incesto, ele não só era permitido, como era incentivado. Você acha que os filhos de Adão e Eva casaram com quem? Com os próprios irmãos, com as irmãs ou com as sobrinhas. A sexualidade era vista de um outro ponto justamente para que o povo pudesse se multiplicar. Então era óbvio que Deus não ia colocar dois da mesma espécie. Assim como depois ele diz, o incesto ele ia estar proibido, porque não faz mais sentido, nós temos outras nações na Terra. Por isso Deus fez Adão e Eva, para multiplicar o povo. Hoje nós precisamos de multiplicar o povo? Talvez não, né? Mas vamos lá. Por fim, o que Jesus falou sobre os homossexuais? O que eu já vi de gente dizendo, Jesus não falou porque ele não precisaria falar sobre isso, porque era óbvio para os judeus que isso era pecado. Não era tão óbvio. Ou seja, não era óbvio para os judeus que matar era pecado, que adulterar era pecado, que roubar era pecado. No entanto, Jesus fala sobre tudo isso. Mas lembra, os judeus estão sendo governados pelo povo romano, com todos os seus ídolos, deuses e templos romanos, onde a homossexualidade era normal. E vindo de anterior uma dominação grega. Eu nem preciso falar sobre a cultura grega, né? Os helenistas. Então, por que Jesus não toca nisso? Se ele fala sobre tudo o que é relevante, por que isso não é relevante? Se fosse relevante, Jesus falaria. Assim como ele falou, olha, não pegue a mulher ou o homem do seu próximo. Não pegue aquilo que não é seu. Não fale mal de alguém. Ele diria, olha, dois iguais que não se reproduzem, não se juntam. Mas ele não disse nada disso, porque em nenhum momento isso foi importante para ele. Isso talvez é importante para você, talvez é importante para o seu dogma, para a sua guerra religiosa, mas nunca foi para Jesus. E por isso, quando você lê a Bíblia sobre o contexto do que ela foi escrita e sobre o que os personagens viveram, você tem uma visão muito mais abrangente de que Deus se preocupa muito mais com o seu interior do que com o seu exterior. E se você quiser levar tudo ao pé da letra, principalmente o texto de Coríntios, ele diz assim, os maldizentes, aquele que fala mal de alguém, não entra no reino dos céus. Você já conseguiu passar um dia sem fazer nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de maledicência? Não? Eu fico sem falar sim, ou se eu falo mal de alguém, eu logo despeco ou peço perdão. Faz um levantamento com você mesmo, um propósito com você, fica um dia sem criticar nada, ninguém, sem falar mal de ninguém. Vai ser difícil. Então não coloque peso nos ombros dos outros, um peso que você não conseguiria carregar. Todos nós precisamos da cruz. E sem ela, ninguém vai aos céus. Sejam gays, héteros, brancos, pretos, altos, baixos, cegos, com visão, crentes, ou aqueles que a igreja jogou fora durante o caminho.